Olá, turma da ST64, nós estamos de volta, né? Essa videoaula vai ser referente à aula do dia 8/4, né? A gente vai falar nessa videoaula. Antes de começar a falar, né? Tive um acidente aqui, ó. A perna do meu óculos quebrou, então deve ser cafifa de aluno, né? Não deve estar gostando de videoaula, né? Ou então saudade de mim, né? Então, quebrou. A gente tentar fazer a aula assim mesmo, né? Vamos pra luta. Pois bem, então o assunto dessa aula hoje vai ser os equipamentos e acessórios dos vasos de pressão, a sinalização dos vasos de pressão, prontuário do vaso de pressão, instalação do vaso de pressão e segurança na operação do vaso de pressão. Então, pois bem, vamos começar aqui no primeiro item aqui. Quais são os equipamentos e acessórios que contêm o vaso de pressão? Primeiramente, a válvula ou dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à pressão máxima de trabalho permitida, PMTA. Então, todo vaso de pressão tem que conter uma válvula, senão vai aumentando a pressão, ele rompe, explode, né, vaza, pega fogo. Então é importante que o primeiro acessório que tem que ter, um dos mais importantes, é a válvula de segurança, né, ou outro dispositivo lá que vai sinalizar a abertura dessa válvula. Outra coisa são os meios utilizados contra o bloqueio inadvertido de dispositivo de segurança. Por exemplo, você tem um dispositivo de segurança lá, o que vai fazer para as pessoas não burlarem aquilo lá? Colocar cadeado, fechar? Então, você tem que determinar quais são esses meios, se é sirene, se é um alarme, se for removido o equipamento não funciona, então você tem que colocar esses meios aí. E o outro meio, o outro equipamento, outro acessório, né, é um instrumento que indica a pressão de operação instalado diretamente no vaso ou no sistema em si. Pois bem, como é que você vai saber qual a pressão no vaso? Você tem que ter um manômetro. Então, os vasos de pressão têm que ter esses cuidados, que é um dispositivo, né, para evitar a desabilitação do sistema de segurança, uma válvula, né, que vai abrir quando o vaso de pressão exceder a pressão, e um manômetro, né, que vai indicar a pressão de operação, né, do vaso de pressão. Sinalização do vaso de pressão, né? O que deve conter no corpo do vaso de pressão? Em local de fácil acesso e bem visível, né? Tem que ter uma placa indelével com as seguintes informações. Então eu tenho que chegar lá no vaso de pressão, olhar a placa, eu tenho que ser capaz de identificar o que está descrito lá com maior facilidade. Por exemplo, fabricante. Tem que estar lá o fabricante do vaso de pressão, porque é importante ter o fabricante. É dele que você vai cobrar as garantias da estrutura desse vaso de pressão. O número de identificação, todo vaso tem um número de identificação. O ano que ele foi fabricado, né? É importante o ano de fabricação, porque através do ano de fabricação é que você vai determinar as suas inspeções iniciais, periódicas, extraordinárias. Então, o ano de fabricação do vaso é importante porque ele tem um prazo de validade. A pressão máxima de trabalho admissível, que é a PMTA, tem que ter lá qual a pressão que o vaso pode ser submetido. Pressão de teste hidrostático de fabricação, qual a pressão do teste hidrostático? O que é teste hidrostático? É quando você coloca água ou fluido no vaso de pressão e você vai fazer pressão interna e vai ver qual a pressão que ele suporta. Então, todo vaso precisa ter essa pressão nominal lá. E o código de projeto e o ano da edição desse projeto. Então, com o código do projeto, você consegue identificar tudo que tem no vaso de pressão, que ano que foi instalado, quais são as inspeções, que tipo de material. Então, o projeto é importante, né? Que vocês que tenha lá esse código do projeto bem legível lá no corpo do vaso de pressão. E além dessa placa de identificação, deve conter em local visível também a categoria do vaso, né, e seu número ou código de identificação. Então é importante ter a categoria do vaso, né? Então, categoria 1, 2, 3, 4, 5, né? É importante saber, só de bater o olho, saber qual é a categoria. Quase caiu a perna do meu óculos aqui de novo, né? Pois bem,
Outra coisa que o vaso de pressão deve possuir. Ele deve possuir, no estabelecimento que ele estiver instalado, o prontuário, né? Todo vaso de pressão tem um prontuário. O que é o prontuário? Quando você vai no médico, né, o médico não pega seu prontuário lá e não tem seu histórico todinho, né? Quais doenças você teve, quais medicamentos você tomou, né? Seu peso, sua altura. Então, o prontuário é que vai contar para os seus donos, né, qual que é a história daquele vaso de pressão, o histórico dele, né? E esse prontuário ele tem que ter algumas documentações, né? O que deve conter esse prontuário? Primeiramente, o código de projeto e o ano, né? É importante saber que tipo de material foi feito o vaso, para que ele serve, que tipo de fluido pode ser utilizado naquele vaso, né? A especificação dos materiais, o material que ele foi construído, que tipo de material que tem acessório no entorno, os procedimentos utilizados na fabricação, na montagem, na inspeção final, a metodologia de como você vai estabelecer a PMTA, a pressão máxima de trabalho admissível, né? Aí tem relação com diâmetro, com volume, os desenhos, né, dos vasos de pressão, né, que é importante para monitorar a sua vida útil, a pressão de operação, os registros, né, documentais do teste hidrostático. Quando você recebe um vaso de pressão novo que vai ser instalado, tá lá os testes realizados lá, você tem que checar esses testes. As características funcionais, como é que esse vaso trabalha, como é que ele funciona, os dispositivos de segurança, quais são os dados, né, dados da pressão, o ano de fabricação é importante, porque o ano de fabricação é que você vai definir a periodicidade das suas inspeções. A categoria do vaso, importantíssimo, né? Não se coloca um fluido diferente no vaso lá. O registro de segurança e conformidade, né? Tem que ter todos os registros de segurança, inspeções, tudo que for relatado com relação ao vaso de pressão tem que ter registro. O projeto de instalação, o projeto de alteração, reparo, se tiver ocorrido, os relatórios de inspeção e o certificado de calibração dos dispositivos de segurança. Então, tudo que serve para medição no vaso, pressão e tal, tem que ter calibrado, né? Qualquer manômetro tem que pegar um certificador e fazer a calibração. Como é que você vai atestar que aquele manômetro está correto, né? Se você não fez uma calibração, né? Então, e esse registro de segurança, né? Ele é constituído de livros e de páginas numeradas, pasta ou sistema informatizado. Então, quer dizer, toda e qualquer inspeção, intervenção, reparo, ajuste, manutenção preventiva, preditiva, deve ser anotado nesse registro de inspeção, para que componha o histórico do vaso de pressão. Pois bem, e a instalação do vaso de pressão? Como é feita a instalação? O vaso de pressão deve ser instalado de modo que os drenos, né, o dreno onde que sai o fluido, né, os respiros, onde é a respiração do vaso de pressão, as bocas de visita e indicadores de nível de pressão e temperatura sejam facilmente acessíveis. Então, você vai instalar um vaso, se a válvula estiver lá na parte superior do vaso, tem que acessar lá e aí. Então, tem que ter meios de acesso, escada, plataforma, tudo para facilitar o acesso e a inspeção desses vasos de pressão. Quando os vasos de pressão forem instalados em locais fechados, né, porque você pode instalar um vaso em local aberto e em local fechado. Quais são os critérios para você instalar um vaso de pressão em local fechado? Primeiramente, tem que ter duas saídas amplas. Então, se eu instalei o vaso aqui, eu tenho que ter uma saída em frente e uma lateral, em direções diferentes, não pode ser da mesma direção não, tá? Duas saídas importantes. Acesso fácil e seguro para atividade de manutenção, operação e inspeção. Ventilação permanente com entrada de ar, né? Iluminação conforme normas oficiais e sistema de iluminação de emergência. Então, isso aí você vai instalar um vaso em local fechado, eu tenho que ter tudo isso aí. Mas se o vaso for instalado em local aberto, a mesma coisa, só que eu não vou ter sistema de iluminação de emergência, né? E nem iluminação, porque é instalado no local aberto, então a norma não cobra isso de você. Pois bem, agora vamos falar um pouco da segurança na operação de vasos de pressão. O que a norma fala? Todo vaso de pressão que é enquadrado nas categorias 1 e 2, né? Que a categoria 1 e 2 tem a ver com o potencial de risco,
deve possuir manual de operação próprio. Então é um outro documento que a gente pode cobrar aí das chefias, né, do PH, né? Manual, a instrução de operação, né? Isso aí em língua portuguesa, e ele tem que estar colocado em local de fácil acesso, né? Se o operador quiser verificar algum item de segurança, ele tem que procurar esse manual aí e entender esse manual. É importante que esse operador ele seja treinado nesse manual, né? Para ele saber o que está acontecendo. Então o manual tem que ficar próximo ao vaso de pressão. Ele tem que ter o procedimento de partida e parada, como é que o cara vai ligar, parar esse equipamento, como é que faz para acontecer isso, qual que é o procedimento, né? Tem que ter procedimento também, parâmetro operacional de rotina, com qual pressão que ele vai trabalhar, qual a pressão da válvula de segurança, então ele tem que saber esses parâmetros aí. Os procedimentos para situação de emergência, então tem que ter um plano de emergência, né? Para saber em caso de incêndio, vazamento, rompimento, então, explosão, tem que ter um plano, um procedimento de situação de emergência. Procedimentos gerais de segurança, né, que é saúde e preservação do meio ambiente, por exemplo, há um vazamento, tem um tipo de contenção, por exemplo, de um fluido, de um óleo, para não contaminar o solo, então é importante que ele tenha um procedimento também da questão ambiental. Instrumentos de controle de vasos de pressão deve ser mantido calibrado e em boas condições operacionais, né? A calibração é que vai atestar que aquela válvula está funcionando, que aquela válvula está abrindo na pressão correta. Então, qualquer equipamento de medição contido num vaso, ele tem que ser calibrado, né? A certificação aí da brasileira, né? Certificação de medições. Agora me faltou o nome da sigla aqui, mas a certificação brasileira com relação à calibração. Pois bem, então nós encerramos aqui agora a aula dia 8/4, né? Nós falamos sobre segurança da operação, falamos sobre a sinalização, dei uma lida no material didático, né? Posteriormente eu vou postar exercícios de fixação sobre a NR13, né? E um abraço a todos aí.